E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, sempre trazendo uma conversa para encurtar o seu caminho para fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje queria conversar sobre um ingrediente que ele é muito especial e muita gente mesmo usa para fazer um queijo vegetal. Eu também uso, claro, não vou dizer que não uso esse ingrediente porque é isso, é aquilo. Ultimamente eu tenho visto algumas pessoas que acabam por bradar contra certos ingredientes porque fazer dessa maneira não é queijo vegetal, isso não vai ficar igual, não vai. Enfim, gente, o que vocês fizerem e vocês gostarem, continuem fazendo, tá? Apenas estejam abertos às diferentes opções que a gente tem, né, aos diferentes métodos, aos diferentes ingredientes para fazer queijo vegetal nas suas mais diversas formas, porque esse universo é muito amplo mesmo, tá? E hoje vamos conversar sobre a levedura nutricional. Esse é um ingrediente que muita gente usa, como eu disse. Eu também uso em algumas receitas, obviamente, né? Não são todas que eu coloco levedura nutricional, mas eu queria pelo menos desvendar um pouco mais do que vem a ser essa levedura nutricional, né? Isso porque, grosso modo, muita gente usa isso naquela ideia de que a levedura nutricional tem gosto de queijo. Será que tem mesmo? Bom, já comento um pouco sobre esse assunto, sobre a levedura nutricional ter gosto de queijo, se é isso mesmo ou não. Primeiro, o que é a levedura nutricional? Então, o próprio nome já traz, né, uma indicação do que é esse produto e é uma levedura. Uma das leveduras mais estudadas na humanidade, que é Saccharomyces cerevisiae. Já devem ter ouvido falar dessa levedura, se não, é a mesma levedura que faz o pão, que faz a cerveja, pelo menos algumas cervejas, né, alguns estilos de cerveja. Tem tanto o vinho quanto a cerveja, tem uma outra espécie que também realiza a fermentação alcoólica, né, Saccharomyces uvarum no caso do vinho, ou Saccharomyces pastorianus no caso da cerveja, mas enfim, a mesma espécie com nome diferente, né, na verdade. Mas Saccharomyces cerevisiae é a grande protagonista desse produto. Então, se trata dessa levedura que ela foi cultivada e depois ela passou por um processo industrial de liofilização, né, ou pelo menos produção de flocos, né, o que quer que seja, e aí a gente tem essa levedura. Muitas vezes, quando a gente vai atrás de comprar uma levedura nutricional, ela pode vir enriquecida, né, enriquecida com algumas vitaminas, com alguns minerais, né? E isso para a comunidade vegana acaba sendo um grande ganho, principalmente porque, assim, naturalmente ela já tem um grande aporte de vitamina B, vitamina B2, B6, enfim, né? Mas ela pode também ser enriquecida com outras vitaminas e alguns minerais também, em especial a vitamina B12, tá? Que é uma das vitaminas que hoje em dia, não só para o veganismo, né? Tem muitos onívoros que a vitamina B12 ela também está num índice que precisa ter uma certa atenção, né? Foi-se o tempo já em que a alimentação onívora era sinônimo de a gente ter já vitamina B12 resolvida. Hoje em dia, muito pelo contrário. Tá? Tem muita gente que segue uma dieta onívora e tem deficiência de vitamina B12. Nem todos sabem, né? Esse aqui é o grande problema. Já colocam isso como dado e que se tem uma alimentação onívora, logo vitamina B12 não é um problema. Muito cuidado, tá? Porque pode ser um problema sim. Então, a suplementação da vitamina B12 ela passa a ser algo muito importante,
né? Tanto para veganos quanto para alguns não veganos também, tá bem? E é uma vitamina muito importante, né? A carência dela começa a trazer alguns problemas e depois algumas complicações neurológicas. Bom, mas enfim, a levedura nutricional, ela pode ser enriquecida com vitamina B12. Porém, não imaginem que, então se a levedura nutricional tem vitamina B12 e eu tiver uma dieta que conta com levedura nutricional meio que periodicamente, sei lá, eu também estou tranquilo, não preciso suplementar. Ledo engano. Tá? Só para terem uma ideia, quando a gente pega isso em termos de média, tá? Numa média das leveduras nutricionais que são enriquecidas com vitamina B12, uma colher de sopa ela vai trazer mais ou menos 8 microgramas de vitamina B12. E sim, o indicado para os humanos diariamente é 500 microgramas de vitamina B12, ou seja, de uma colher de sopa que tem 8 para 500, que é o que a gente precisa diariamente, realmente a gente tem uma margem muito grande aí. É claro que a levedura nutricional enriquecida com B12, alguma coisa vai ajudar, mas está longe de nos abster de uma suplementação da própria vitamina B12. Tá? Bom, dito isso, a levedura nutricional, então, ela pode vir tanto em flocos quanto em pó. Tá? E eu coloco essa diferença aqui porque quando a gente for fazer um queijo vegetal, isso pode trazer uma certa diferença. Tá? Porque, assim, normalmente o que acontece? A gente vai para a internet, vai buscar uma receita, quero fazer um queijo vegetal e tal, aparece ali, enfim, 2 colheres de sopa de levedura nutricional, ou 3 colheres de sopa de levedura, enfim, né? Tem uma quantidade que é dada, normalmente em colher de sopa, algumas vezes 1/3 de xícara de chá de levedura nutricional, né? O que já começa a ser de repente um certo exagero, né? Isso daí depois eu comento um pouco também sobre as quantidades a serem usadas. Mas enfim, quando a gente tem nas receitas de internet a levedura nutricional, assim, grosso modo, não dizem se é em pó ou se é em flocos, tá? Mas majoritariamente aquilo ali é uma indicação de levedura nutricional em pó. Tá? E por que isso é importante para essa conversa aqui? Porque quando a gente pega levedura nutricional em flocos e levedura nutricional em pó, quando a gente trata isso como volume, a gente tem uma diferença muito grande. Tá? Sim, na verdade são 2 diferenças que a gente pode ressaltar. Primeira é em relação ao volume, que a gente consegue num mesmo recipiente colocar uma maior quantidade em peso de levedura nutricional em pó do que em flocos. Tá? E depois a gente tem algo relacionado à solubilidade e à superfície de contato da levedura nutricional em pó. Porque a levedura nutricional em pó, ela tem uma superfície de contato muito maior do que a levedura nutricional em flocos. Fora que a solubilidade, né, ou seja, a incorporação da levedura nutricional na nossa massa, na nossa receita, ela vai ser mais bem facilitada pela levedura nutricional em pó do que na forma de flocos. Então, quando a gente for comprar a levedura nutricional, e aqui eu já deixo uma primeira dica para vocês, sempre vão atrás de levedura nutricional em pó. Tá? Essa é a melhor forma de a gente comprar a levedura nutricional. Se de repente não tiver uma levedura nutricional em pó, só tiver flocos, não tenho condições de procurar em outro lugar, eu preciso comprar essa
nessa loja que só tem flocos. Compra, uai. Numa menor quantidade, de repente, se for possível, né? Se for algo a granel, compra exclusivo para aquela receita e pronto, tá? E depois vai procurar com mais calma a versão em pó. Só que quando a gente for usar, em termos de quantidade, então, sempre é interessante a gente usar um pouco a mais em flocos do que pede a receita, né? Quando ela especifica em pó ou se não especifica, via de regra, é a forma em pó que ela está tratando, tá? Então, sempre a gente colocar 1.3 a 1.5, né, uma vez e meia mais ou menos, ou 1,3 vezes, a gente coloca a mais de levedura nutricional em flocos para a gente ter o mesmo efeito, tá? Agora, tem uma outra coisa que é importante, né? Por que eu digo de 1,3 a 1,5? E na verdade, assim, isso é um espectro um pouco conservador da minha parte até, tá? Porque se fosse ver bem, talvez a gente fosse falar de 1,3 até quase o dobro. Porque as marcas, elas são diferentes. Elas são diferentes em intensidade de sabor. E elas são diferentes em gosto também. Então a gente tem esses dois quesitos para ir atrás de levedura nutricional. Se de repente você já usou levedura nutricional e não gostou, e falou, isso tem um gosto que não me agrada e tal, não sei como que tanta gente fala disso, não sei como que gostam disso, provavelmente seria interessante você ir atrás de uma outra marca para pelo menos ficar tranquilo e dizer realmente que você não gosta ou se surpreender falando, olha só, isso daqui é um pouco diferente, né? Porque às vezes, né, e esse é o principal tropeço das pessoas, né, o principal erro, né, das pessoas ao comprar uma levedura nutricional de uma determinada marca e achar que aquilo é recorrente para todas as marcas, e não é, tá? Principalmente no que diz respeito ao amargor. Já se pegaram com alguma levedura nutricional que ela tem um travo, um tom, uma nota um pouco mais amarga, e digo já o porquê. Porque a levedura nutricional, no seu processo de fabricação, ela tem pelo menos duas grandes fontes, tá? Então, só voltando um pouco, se a gente está falando de levedura, Saccharomyces cerevisiae, e a gente precisa ter essa comunidade de Saccharomyces cerevisiae numa quantidade muito grande, como que a gente faz? A gente vai colocar um pouco dessa levedura para a reprodução acontecer, tá? Então, Saccharomyces cerevisiae é um micro-organismo, né, de uma célula só, tá? É só uma célula mesmo, um micro-organismo unicelular, e que ele tem uma preferência por um ambiente que tenha oxigênio, tá? Isso daí, quando ele está num ambiente com oxigênio, ele consegue transformar o alimento em uma quantidade de energia muito maior do que quando ele está num ambiente sem oxigênio. Então percebam que a levedura, né, no caso Saccharomyces cerevisiae, é uma levedura que ela comporta duas rotas metabólicas. Uma delas diz respeito à respiração, ou seja, ela precisa estar num meio que há presença de oxigênio. E uma outra rota metabólica, que é a fermentação, na qual ela precisa estar presente num meio com ausência de oxigênio, tá? Quando ela está na rota metabólica respiratória, ela vai se reproduzir de uma forma muito mais intensa do que se ela estiver na rota metabólica fermentativa, porque isso
faz parte da vida dela, como eu falei, ela gera muito mais energia nesse meio com oxigênio. Então ela entende que aquele meio que está repleto de oxigênio, para ela, é uma condição super favorável. Portanto, vamos se reproduzir. E aí ela começa a se duplicar, né? Cada célula vai virar 2. E depois essa aqui vai virar mais 2, essa aqui mais 2. E assim a coisa vai, ela vai se multiplicando. Então, quando vão fazer a levedura nutricional, né, eles vão optar por reproduzir bastante a levedura. Ou seja, eles vão inocular essa levedura num meio que contenha alimento para ela e que contenha oxigênio. O alimento que a levedura adora é a glicose. Essa Saccharomyces cerevisiae, por excelência, é a glicose. Glicose, frutose, maltose, maltotriose, ela consome todos esses açúcares. Em última instância, estamos falando de glicose. Ela vai consumir isso. Então, a gente tem, hoje em dia, na produção da levedura nutricional, dois possíveis caminhos, ou duas possíveis fontes, né, para que a gente tenha essa levedura nutricional. Uma delas provém de uma fonte que não contém glúten, a saber, ou é o melaço da cana, tá, que eles vão usar o açúcar da cana-de-açúcar para fazer isso, ou o açúcar de beterraba, que é muito mais comum na Europa de ser utilizado. Tá? Porque quando é utilizado esse tipo de açúcar, não há glúten, tá? E não há nenhum elemento de amargor presente nesse meio. Porque a segunda possibilidade de produção da levedura nutricional, essa sim, ela tem um elemento de amargor e ela também tem glúten. Vocês já devem ter visto no mercado, e já devem, de repente, até ter comprado a levedura nutricional, que ela vem como levedura de cerveja. E olha só, eu tenho aqui essa levedura de cerveja em pó. Tá? Olha só, aqui dá para ver ela é esse pozinho amarelo. A própria cor dela pode ser diferente de marca para marca. Tá? Mas o interessante é ver que isso é uma levedura de cerveja. Bom, por que a levedura de cerveja ela tem glúten, né? E por que a levedura de cerveja ela vai ser amarga? Porque o processo de produção de cerveja conta com malte de cevada, podendo ter também trigo, podendo ter também aveia, né? Mas a cevada sempre vai estar presente no que é considerado cerveja, tá? E a cevada tem glúten, então só por isso a gente já tem essa contaminação cruzada. Por mais que depois a levedura nutricional vai ser isolada, vai ser lavada, vai passar por todo um processo, né, de produção de, primeiro, lavagem para separar, né, substâncias que não são a levedura. Depois ela vai ser pasteurizada e nesse processo de pasteurização, ou seja, eles vão elevar a temperatura pelo menos a 60 graus Celsius e vai matar toda essa massa de levedura. Depois ela vai ser seca e vai ser moída finamente para virar pó, ou mais ou menos ela fica aí mais ou menos como flocos, tá? É um processo um pouco anterior à moagem mais fina. Mas de qualquer forma, quando a gente fala de uma levedura de cerveja, ela veio já do processo de produção da cerveja, ou seja, ela fermentou o mosto, que ele é rico em cevada, né, em açúcares da cevada, ele é rico em glúten também, aquilo ali vai estar, né, presente na levedura nutricional. E depois, quando a cerveja é feita, também há um outro ingrediente e ele contém compostos de amargor, a saber, lúpulo. Essa planta, né, Humulus lupulus, essa planta ela tem, né, uma inflorescência, esse é o melhor nome, né,
dentro da linha botânica para a gente dar a esse estróbilo, né, que é o que é utilizado para fazer cerveja, e ali tem uma resina amarga. E isso daí também pode passar para a levedura nutricional. O que vai depender da quantidade de lúpulo utilizado e dessa lavagem que for feita na levedura. Então, a levedura de cerveja, tendencialmente, ela vai ser um pouco mais amarga. Por acaso, essa daqui que eu tenho, ela não traz esses traços de amargor. Tá? Então, é uma levedura de cerveja que eu consigo usar tranquilamente nas minhas receitas, né? Quando eu faço queijo vegetal, eu posso usar isso tranquilamente que não vai amargar. E mesmo porque a quantidade que eu vou usar não vai ser uma quantidade exorbitante. Tá? Então, já que estamos a tratar de quantidades em termos mais gerais, o que a gente usa? Se essa receita ela traz uma xícara de leite vegetal ou uma xícara de castanha, por exemplo, seja ela qual for, a gente vai usar mais ou menos uma colher e meia de sopa de levedura nutricional para dar um toque, né? De uma e meia a 3, mais ou menos, se quiser uma intensidade um pouco maior desse sabor, tá bem? Agora, por que eu utilizaria a levedura nutricional? Pelo aspecto nutricional, também pode ser, né? A gente sempre busca enriquecer os nossos alimentos com insumos que tenham um valor nutricional, não é? Então, se a gente for fazer um queijo vegetal, a gente busca, pelo menos na maior parte das vezes, em ter um queijo vegetal que ele ofereça um aporte nutricional para a gente, né? Do contrário, para que a gente vai fazer em casa então? É só comprar em supermercado que ele está rico de amidos, geleificantes e várias outras coisas ali e que não aporta em nada para a nossa saúde. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, o valor nutricional é interessante. Tá? Principalmente ácido fólico e vitamina do complexo B. E depois, o sabor. E agora sim, eu entro nessa questão do sabor da levedura nutricional. Tem sabor a queijo? É uma pergunta bem capciosa essa, né? Mesma coisa que vocês comerem alguma coisa e falam assim, isso daqui tem sabor de doce, né? Como assim tem sabor de doce? Que doce? Nós estamos falando de um cheesecake de frutas vermelhas, estamos falando de um brigadeiro, estamos falando de um bolo de fubá. Que tipo de doce que a gente está falando? Ou seja, a gente tem uma diversidade absurda de doce, tal qual a gente tem uma diversidade de queijos tradicionais também. Para falar, isso daqui lembra queijo. Né? Não é bem assim a coisa. Mas, é claro, eu entendo que muitas vezes a gente até tem no nosso imaginário, né, e na nossa memória do paladar o que vem a ser algo próximo do queijo, tá? E isso não é o que está na levedura nutricional, tá bem? Então, só para identificar isso e a gente estabelecer mais ou menos essa questão, né, e evitar propagar essa ideia de que a levedura nutricional ela tem gosto de queijo, ela vai dar gosto de queijo. E por que a gente pode evitar propagar esse tipo de coisa? Para a gente não se frustrar, tá? Para a gente não ter uma expectativa frustrada. Imagina só o tanto de gente que está começando nesse mundo vegano ou vegetariano ou quer diminuir com o consumo de produtos de origem animal e tal, e vai para um queijo vegetal e ouve essa história de que a levedura nutricional tem gosto de queijo. Aí vê uma receita na internet, tem levedura nutricional, a pessoa vai ficar super empolgada, com uma expectativa lá no alto, e a hora que fizer comer, vai se frustrar. Porque não vai ter gosto de queijo. Tá? Não vai. Mas eu acho que tem.
Ótimo, tudo bem, acho que tem. Só que é possível que você esteja confundindo algumas coisas. E eu gostava de, pelo menos, trazer a possibilidade dessa confusão aqui, para que seja revista depois. Tá? E eu vou trazer uma alternativa também, para que depois seja colocada lado a lado, para perceber o que é gosto de queijo e o que não é gosto de queijo. Tá? Então, primeiro, por que as pessoas confundem levedura nutricional com sabor a queijo? Tem uma coisa que a levedura nutricional tem, e isso é bem presente, que é o umami, tá? Que é aquele quinto elemento de sabor, e que aquilo enaltece o sabor de tudo. Tá? É o glutamato monossódico, em outras palavras, né, o Ajinomoto, Sazon, esses amplificadores de sabor, né, todos eles têm esse glutamato monossódico. Né? Se é bom, se não é, não cabe agora aqui entrar nesse caminho, mas o que interessa é que a gente tem alguns elementos que eles têm uma quantidade maior desses enaltecedores de sabor, de algo que remete ao chamado umami, tá? Criado por um japonês no início do século XX e tal, enfim. O que a gente tem, né, o que traz esse umami? Na verdade, se a gente pegar a proteína, é a parte das partes alimentares da proteína, ou seja, aminoácido. É ali que a gente vai ter a glutamina, que é justamente o que traz, né, o que compõe, né, outros compostos para trazer esse elemento de umami, para a gente perceber aquilo como gostoso pra caramba, super gostoso, aquela explosão de sabores. Tá? Então a gente tem alguns insumos que vão ter ou vão agregar esse tipo de sabor no que a gente estiver fazendo. Se a gente for fazer um queijo vegetal, o que a gente pode acrescentar que vai trazer esse sabor umami? A levedura nutricional, ela faz isso. Miso faz isso. Molho de soja faz isso. Cebola em pó, dosada bem, faz isso. Alho em pó, dosado bem, vai fazer isso. Ou seja, a gente tem alguns elementos que a gente pode compor e que isso vai trazer uma explosão de sabores na nossa boca. Tá? E o que isso tem a ver com o queijo tradicional? E por que a gente estabelece essa ponte, então, com o queijo tradicional? O queijo tradicional, ele passa por um processo de fermentação. Ou seja, a gente tem micro-organismos que estão consumindo açúcares, maior parte dele na forma de lactose, mas também a gente tem micro-organismos que atuam na quebra de proteína. E como eu falei, se o umami ele vem em boa parte por aminoácido, se a gente tem um micro-organismo que está quebrando a proteína e colocando ela em formas mais elementares, a gente vai ter isso delegado para o queijo tradicional também. Tá? Então, olha só por onde eu estou chegando nessa questão do umami. Tá? O que traz o sabor a queijo. Então, no queijo tradicional, a gente tem duas coisas que são fundamentais em termos de sabor para o que a gente está conversando aqui. Uma coisa é a produção de ácido lático e outra coisa é a quebra de proteína. As duas coisas estão ligadas ao processo de fermentação. Tá? Então, o sabor a queijo vem do ácido lático. Levedura nutricional não tem ácido lático. Tá? Agora, a outra via que a gente tem no queijo tradicional, que traz um sabor muito especial e gostoso e de explosão de sabor e aquela coisa de tá uma delícia isso daqui, eu quero mais, é umami, que a gente pode colocar isso em outros alimentos e a culinária vegana
ela se beneficia demais da conta de usar esses elementos que aportam umami também, tá? Como esses outros insumos que eu já falei. Agora, então, como que a gente faz para ter um queijo vegetal com sabor a queijo, uma vez que a levedura nutricional ela não traz o sabor a queijo? Não tem outra maneira a não ser através da fermentação. Tá? Então, se vocês querem sabor de queijo no seu queijo vegetal, fermentem esse queijo vegetal. Do contrário, o que vai acontecer? Você pode ter um queijo vegetal não fermentado, mas que tenha uma explosão de sabor, sim, que seja super saboroso, que seja muito gostoso, mas vai carecer na minúcia daquele sabor a queijo tradicional. Tá? Só para ter uma ideia, por exemplo, quando a gente vai fazer um hambúrguer, você fez lá um hambúrguer maravilhoso de grão de bico, tá super bem temperado, colocou até pó de beterraba para ficar numa corzinha um pouco mais interessante ali, ter aquele vermelho para roxo que depois que vai para o fogo vai ficar caramelizadinho e tal. Você está com aquele hambúrguer maravilhoso e você quer ter um queijo vegetal que vai derreter ali em cima. Não é esse queijo curado que a gente vai usar, que vai ter pelo menos aquela ideia de amolecer um pouco, escorrer alguma coisa ali. Você não precisa disso. Você pode fazer um queijo vegetal não fermentado, mais rápido, com levedura nutricional e que vai ficar super saboroso e vai dar muito certo com esse hambúrguer. Tá? E por que eu digo isso? Porque a gente tem muitos sabores competindo nesse hambúrguer para a gente querer gastar um queijo curado que a gente fez, que está ali faz 1 mês e meio, com todo o carinho, dia a dia e tal, e colocar assim, obviamente que pode, coloca lá, mas, estou falando, não se faz necessário fazer isso. Você pode dar conta disso daí com algo mais rápido, com algo mais barato e que te consumiu menos tempo e menos trabalho. Tá? Então, só para fechar o assunto aqui do que a levedura nutricional aporta, ela aporta sabor umami, tá? E depois, quer ter sabor de queijo no seu queijo vegetal? Fermenta. Você vai ter que usar micro-organismos que vão fermentar isso daí. Então eu posso usar a levedura Saccharomyces cerevisiae para fermentar o meu queijo vegetal? Aí não, né? Porque a Saccharomyces cerevisiae, ela consome açúcar e produz etanol, é um álcool, e produz também gás carbônico, enfim, e outros compostos, ésteres, fenóis, tem várias coisas que ela produz. Mas enfim, você não quer etanol, você quer ácido lático. E quem produz ácido lático é lactobacillus, é lactococcus, ou seja, são alguns gêneros de bactérias acidificantes, bactérias produtoras de ácido lático. Essas bactérias que a gente tem que buscar. Se você faz um chucrute, se você fermenta alguma coisa numa salmoura, enfim, você está cultivando essas bactérias. E essas bactérias, sim, se elas fermentarem uma massa de queijo vegetal, elas vão sim trazer o sabor a queijo. Se você duvida disso, é muito simples. Pega uma castanha de caju, pega lá, não precisa pegar muita coisa, pega 200 gramas de castanha de caju, deixa de molho 200 gramas de um lado, 200 gramas de outro, para ter já a coisa bem separada, e você vai fazer 2 receitas. Você vai triturar essa castanha aqui com levedura nutricional, então 200 gramas de castanha de caju, vai pôr 1,5 colher de chá de sal, coloca lá 1,5 colher de sopa de levedura nutricional. Se quiser, põe meia colher de chá de alho em pó,
meia colher de chá de cebola em pó. Tritura tudo isso daí. Tá? E precisa pôr um pouco de água também. Aí nisso daí vai depender um pouco do seu triturador. Mas vamos dizer aí, talvez umas 5, 6 colheres de sopa de água. Tá? Depois você vai fazer com esses outros 200 gramas de castanha de caju, você vai só colocar umas 3 colheres de sopa de um starter, tá? Que contenha bactérias láticas, vai colocar 1,5 colher de chá de sal e coloca mais umas 3 colheres de sopa de água, tritura, deixa fermentar umas 15, 20 horas e depois leva para a geladeira os dois. Tá? Depois come lado a lado e aí sim você vai ver quem tem gosto de queijo e quem não tem gosto de queijo, mas nem por isso deixa de ter sabor. Vai ter um sabor muito especial, mas não é a levedura nutricional que vai trazer o gosto de queijo. Quem vai trazer o gosto de queijo é o ácido lático produzido pela fermentação. Até a próxima.